Tem muita gente que chega e fala, pô, Gui, né? Ó, o dólar tá caindo desde que o Lula assumiu o mandato, né? Os juros tá no patamar mais baixo do ano. Eu falo, olha, cuidado. Porque aí quando você analisa, né, mandato, de fato, ali quando a pessoa assumiu o mandato, é 1º de janeiro. Só que praticamente o Lula assume o mandato no dia que ele venceu a eleição, né? E aí se você pegar desde aquele momento até agora, os juros, apesar de terem caído bastante, ainda estão acima daquele patamar. Então tem que tomar cuidado na sua avaliação. Por quê? Porque ele já começa a discursar como se fosse, e é, de fato, o presidente, né? Então isso é importante dizer. Tem gente falando, aí, ó, os juros tá na mínima do ano, mas se você for pegar com relação antes do resultado da eleição, tá acima. Então cuidado com essa avaliação. E tem um ponto também do arcabouço fiscal que eu queria ver com você. A gente vê uma linha muito diferente entre economista mais acadêmico e o economista mais de mercado. O economista acadêmico, ele fala, cara, isso daqui é ruim e a gente vai ter que discutir isso sobre fiscal em algum momento, ele não vai passar de 10 anos, né? O economista de mercado, eu tenho uma percepção que ele tem um viés mais de curto prazo. Ó, isso daqui é suficiente para a gente não ter problemas fiscais maiores nos próximos 3 anos. E aí, nos próximos 3 anos, você vai ter um juros mais baixo, você pode escolher um resultado de mercado mais positivo. Qual que é a sua visão? É isso mesmo? É uma boa dicotomia, porque se a gente pensar em termos de longo prazo, se é um regime fiscal sustentável, não é. Ele certamente terá que ser revisto daqui a algum tempo, se é 3 ou 4 anos, não sei. Mas logo a gente vai saber o quão eficaz ele terá sido. Mas aqui entram outras variáveis, né? Se o Brasil começa a crescer, se o mundo ajuda, isso pode favorecer bastante, aumenta a arrecadação, daqui a pouco a gente consegue ter mesmo um superávit primário. Então, o que acontece com o mundo, com a economia, o crescimento econômico também pode mudar as variáveis e o regime fiscal, a situação fiscal. Mas claro que o mercado é mais imediatista e precisa fazer conta e precificar. E quando o mercado fala que para agora tá ok, eu concordo que para agora tá ok, e considerando não apenas juros, mas bolsa brasileira, e comparando com nossos pares e países emergentes, a gente estava bem descontado. Então, em termos de o prêmio de risco de ações também, estava já significativo para o Brasil. Por isso que a gente vê muita gente, especialmente no mercado, eu tenho muitos amigos gestores de ações, especialmente, e a maior parte entende profundamente de economia, sabe que não é um marco sustentável, sabe que esse governo é intervencionista, mas ainda assim olha preço, situação, o que pode ser de fato levado adiante pelo governo, o que será barrado, e pesa tudo, cara, tem oportunidade, mesmo com esse governo, mesmo com esse arcabouço fiscal, é possível que as ações brasileiras ainda subam, que o câmbio caia mais e que os juros também ainda caia. Mesmo estando num patamar elevado, como você mencionou, cara, 11%. Cara. Exatamente. Eu adicionaria até mais um ponto nisso aí, que o fato de não ter demorado muito também entra nessa precificação, porque foi um jeito da gente se liberar disso, né, de algo que é necessário, deveria acontecer de qualquer forma, mas não vai fazer uma diferença tão gritante, já teria que acontecer, e poder ir para um próximo passo, que é a reforma tributária, né? Que aí, de fato, tem um peso enorme aqui no Brasil. E então, aí o buraco é bem mais embaixo. O buraco é bem mais embaixo. E é uma reforma histórica que a gente está aguardando para fazer desde 1900 bolinha. E talvez a mais importante, né? Para o Brasil destravar alguma coisa aí. E eu diria que é mais difícil. Talvez até mais difícil que a previdenciária, cara. Porque esse emaranhado de impostos, eu acho que na reforma tributária não há consenso entre nenhum economista. Assim dizer, os economistas realmente acham que essa é a melhor reforma tributária. Cara, não. Eu lembro quando o Guedes introduziu aquela reforma dele, eu fiz sérias críticas à reforma, CPMF, que ele é favorável, fatiar a reforma, primeiro tributação de renda, aumentar dividendos, depois adotar os indiretos. Então, tanto a reforma em si é complicada, como fazê-la, quais tributos remover, criar, juntar, e como também no processo de estratégia de aprovação da reforma. Então, esse para mim vai ser um grande pepino, como isso vai avançar. Você não tem visto um consenso, não um consenso, mas muita gente migrando em torno do IVA, principalmente o IVA dual, eu acho? Sim, só que tem um apoio maior agora no Congresso do que tinha antes, né? Eu acho que é verdade, porém, aí entre os grupos de pressão, quem acaba perdendo
entre os estados, aí é o ICMS, a briga entre estados. Então, tem tanta gente envolvida que, no cômputo final, para o Brasil, se fizermos uma reforma tributária correta, sana, sem dúvida que a gente vai ter uma redução, esperamos que tenha uma redução de carga, ou pelo menos uma simplificação de carga. Mas certamente alguns setores, algumas regiões do país vão perder e algumas vão ser beneficiadas. É difícil ninguém sair perdendo, porque há tantas distorções, tantos impostos, tanta complicação, alguém vai sair perdendo. E aqueles que saem perdendo vão chá pra caramba, o que dificulta a aprovação. Aí entra no processo político, né?